E aí tem uma outra camada que roda em cima da internet, que é a web. Né? Hoje, a gente usava muito essa palavra web antes, né? Sim, mas Hoje, ela se perdeu quando os é... aplicativos ficaram tão presentes na nossa vida. Porque não faz Exato. sentido. Exato. E aí, inclusive tem uma capa da revista Wired, que acho que é de 2010, que é a capa, né? The Web is Dead, né? A web está morta. A gente tá 14 anos atrasado pra falar isso, para fazer esse Não programa? estamos, não estamos. E eu vou te falar por que essa capa de revista não estava tão certa assim. Mas e é exatamente isso, né? 2010 era o surgimento ali do, né? Na verdade, não o surgimento, mas era quando os smartphones começaram a se popularizar. E aí tinha todo esse lance de aplicativos, né? E isso mudou um pouco o paradigma. Mas a web, né? Então, retomando isso, a internet conectava equipamentos. E era uma coisa muito mais acadêmica, muito mais científica e tal. E na década de 90, né, mais especialmente em 1989, tem um pesquisador, que é muito importante o nome dele, chama Tim Berners-Lee. Ele trabalhava no CERN. O CERN é um centro de pesquisa, né, na Suíça, europeu. E ele queria conectar documentos. Ele falou, porra, a gente tem um monte de documentos aqui, tudo descentralizado e tal. Eu quero conectar documentos. Se eu estou lendo uma coisa e nesse texto cita, por exemplo, um autor específico, eu quero, de alguma forma, ter uma interação que eu clique nesse autor e vá para a página desse autor. E aí eu vejo as outras obras desse autor. Hoje é super, assim, normal a gente pensar isso, né? Acho que talvez quem esteja assistindo a gente fala, nossa, o que tem de inovador isso? Tem que, tipo, não existia antes, né? Foi o cara que pensou essa forma de interação a partir dos hiperlinks, né? Para pensar como isso foi inovador, é só você pensar em uma coisa tão arcaica quanto um hiperlink, mas ainda assim bem tradicional, que é uma enciclopédia, em que você vê um verbete e aí nesse verbete é citada uma outra pessoa e não dá para clicar no nome da pessoa e ir para aquele Exato. lugar. Você tem que achar em que página essa Que a pessoa pessoa tá. tá... E se ela tiver num volume diferente, você tem que pegar esse livro, fechar, levar na biblioteca, levar na prateleira, pegar o outro livro, abrir e ver o verbete dessa pessoa, ler 2 linhas, depois devolver e voltar para a página inicial. O quê? A gente perdeu 5 minutos nisso? Exato. E o que ele pensou foi uma forma de criar uma interação para isso, que foi a ideia do hiperlink, ou seja, era uma ideia que já existia antes, né, essa ideia de hipermídia e tal, conceitualmente, muita gente tentando trabalhar, só que ele achou uma forma de implementar isso tecnicamente. E olha que interessante, ele escreveu um artigo sobre isso, né, explicando toda a lógica de como isso ia funcionar e tal. E ele apresentou pro chefe dele, lá no CERN, né? Falando, ó, tá aqui uma coisa que acho que pode revolucionar a forma como a gente organiza os documentos. Peraí, foi assim que ele apresentou? É, Que prepotência, hein? não foi bem assim, vai. Foi mais humilde, né? Só que aí o chefe dele, né, retorna com um comentário. E o comentário, assim, no artigo era vago, mas excitante. É sério, tá escrito assim, tem Eu, até uma foto. eu vou começar a adotar Vague esse but tipo de. Eu exciting. vou começar a adotar esse tipo de comentário para algumas coisas. Vago, porém Mas excitante. por excitante. Porque ninguém sabia exatamente, cara, entender muito qual que era a lógica que o cara tava criando ali, sabe? Não existia nada disso que a gente tá acostumado hoje. E aí ele implementa, né? Então ele implementa o primeiro website. Uhum, Então ele cria tudo isso que a gente usa hoje, que são os sites, né? uhum. Website, tudo isso e tal. Essa ideia de ter hiperlink, de você ir de um documento para o outro, né? Inclusive, as pessoas conseguem acessar o primeiro website que existiu até hoje, né? É um website super simples, assim, só tem um texto, uma lista de diretórios, você clica e vai para um outro diretório. Tá funcionando e tá no ar? Tá no ar até hoje. Olha que competência dos Todo mundo, desenvolvedores. exato, você consegue acessar o primeiro site feito pelo Tim Berners-Lee, disponível no domínio do CERN. Mas depois vieram outras mudanças. Vieram, porque aí isso começou a se popularizar, né? E Sim. aí, obviamente, a internet entra comercial nos países e a galera começa a produzir site, né? Então, bancos, universidades, surgem novos serviços, como, por exemplo, até o próprio UOL, se a gente pensar. Eu não lembro, você se recorda como é que era o primeiro site do UOL? Ele era bem quadradão, as coisas eram bem estanques, mas para além disso a minha memória não vai, não é Não tão, vai. não vai. Cara, eu lembro
eu lembro de como era e como muda, né, a forma como a gente pensa conteúdo. O site do UOL, inicialmente, porque me marcou assim, como era a ideia de um universo, era como se tivesse um centro, assim, e aí tinha, né, como se fosse um universo mesmo. E aí como se fosse um anel, sabe? Um anel de Saturno, e aí várias bolinhas, e cada bolinha era tipo uma área de acesso, sabe? Acho que tinha o bate-papo, tinha não sei o quê, como se fosse uma constelação. Mas essa ideia de universo e também tinha a América O América Online, Online. tinha Brasil Online, Uhum. essa ideia de que quando você entrava na internet, você ia para um outro espaço e esse espaço era dedicado à exploração, é uma ideia que está em completa consonância com os propósitos do Tim Berners-Lee, Uhum. que ele propunha que você entraria num espaço para conhecer outros lugares, conhecer outras ideias, se conectar com essas pessoas, com esses pensamentos e ia voltar mais enriquecido para casa. Você era um internauta. Você era um internauta, Você era um que é uma internauta. corruptela de astronauta É ou de isso. cosmonauta, mas É. era alguém que ia para um espaço não tão O distante. cyberespaço, o cyberespaço e tal. Tem uma Isso beleza por trás dessa ideia. exato, e isso se popularizou muito, né? Então, você vê que, tipo, ganha uma outra camada, né? Que quando a gente pensa na internet, então a gente pensa nessa infraestrutura de redes, de cabos ultramarinos, né? Que conectam continentes, conectam cidades, né? Tem satélites, tem tudo. Mas é essa infraestrutura. E em cima você tem as aplicações. E a web talvez tenha sido e ainda é a mais importante, porque é onde as pessoas usam na ponta, né? E aí, isso foi o inicial da web. E aí, depois se popularizou, entra numa fase que a gente chama de web 2.0. Web O web 2.0. 2.0, que é quando você entra com esse universo de que os usuários passam a criar conteúdo. Sim. Então, você tem o surgimento da Wikipedia, você tem o surgimento dos blogs, você tem o surgimento também das primeiras redes sociais, né? O que a gente discutiu até agora era a tal da Web 1.0, que quando ela foi criada, obviamente não tinha esse nome. Era web, né? Era web. Web. Que era um lugar onde grandes empresas, grandes produtores de conteúdo estabeleciam conteúdo e as pessoas iam atrás dele. Era uma comunicação unidirecional. Uhum. E com a Web 2.0 rola uma troca, rola uma conversa. As pessoas Isso. também podem produzir Podem conteúdo. começar a produzir conteúdo, aí como todo mundo começa a criar seu espacinho, né? Nem tudo é bom, né? É. Mas tudo... E aí o pessoal começa a criar o blog. Você teve blog? Não. Você não teve blog, cara? Você teve blog. Eu não Você vou tá confessar querendo? que... Não. Não teve? Eu tive blog. Você teve? Mas era do quê? Era de assuntos pessoais, assim? Tipo, seu diário? Cara, o blog eu tive com uns amigos meus É. e ele foi um motivo de uma briga entre a gente. E eram os meus grandes amigos. Uhum. Porque cada amigo tinha acesso ao Uhum. blog e podia escrever algumas coisas. Mas era temático? Não, era um blog de adolescente em que a Uhum. gente escrevia Coisas da vida? coisas da vida, escrevia ficção. Você lembra o nome? Eu não lembro o nome, se eu lembrasse eu não ia contar aqui. Mas o que gerou a briga é que... E isso já é uma discussão da Web 3.0 e do finalzinho da Web 2.0, é que alguns amigos, eu incluído, É. achamos que o texto de um outro colega precisava de alterações. Uhum. Então a gente se juntou para fazer uma moderação, porque a gente achava que precisava... Ele não gostou muito. Boa! Vocês agiram no texto do cara? Sim, a gente fez o que muita gente pede para as redes sociais e algumas plataformas fazerem. E a gente sentiu na pele o que acontece quando essa alteração não é bem recebida. Vocês se removeram ou só alteraram? A gente removeu. Sério? Pô, mas era tema sensível, assim? Eu não me recordo. E É? eu acho que tudo que eu possa dizer agora pode voltar contra mim. Então então eu vou tá ficar bom. quieto. Não, tudo bem. Então vamos seguir. E aí Então, mas é isso, né? A gente tinha essa ideia dos blogs conectados. E era muito interessante. Lembra que, tipo, você tinha o blog das pessoas. Era a fase das blogueiras, né? Hoje a gente fala os influenciadores e tal, mas boa parte dos influenciadores, inclusive, vieram, né? Dessa parte de blogueiros e blogueiras, né? Começaram a produzir conteúdo e todo mundo meio independente. Cada um tinha o seu espaço. Aí eu lembro que nos blogs tinha uma seção que chamava Blog Roll. Lembra? Que era assim, era indicação dos blogs dos colegas, amigos. Sim, era a blogosfera, isso, que ainda... mas era, cara, era uma treta isso aí. Porque, tipo, pra você me colocar no seu blog Roll, porque aí aparecia meu link no seu blog, entendeu? Uhum.
tipo, tinha também, aí eu tinha que colocar você, entendeu? E aí, às vezes, um colocava, o outro não colocava. Cara, dava treta. Tinha Sim. gente que pagava pra estar no Blog Roll de gente que tinha muito acesso, né? Publi de Blog Roll. Então, já era o começo ali de uma economia dos criadores, né? Da Creator Economy e Se a tal. gente tivesse lido os sinais Então, lá atrás, a gente poderia ter se protegido ou melhorado a forma como o ambiente está hoje. Exato. Mas aí tiveram mudanças, né? Quais delas vieram as grandes plataformas, né? Então, Uhum. e aí elas criam o que a gente chama de jardim murados. Porque se a gente pensar, quer dizer, a internet então é essa infraestrutura, começaram a surgir aplicações, a web é uma, o e-mail é outra, né? Mas talvez a web seja a principal aí que mudou realmente, criou novos negócios, permite novas formas de interação. E o que as plataformas fizeram, elas pegam as tecnologias web, né, que eram abertas, porque o Tim Berners-Lee, ele não patenteou nada, cara. Ele foi um cara, tanto que ele é Sir, né? Hoje ele é Sir no Reino Unido. E ele não patenteou nada, ele deixou livre para as pessoas usarem, que ele queria uma internet aberta, acessível e para todos. E aí o que as plataformas fizeram, né? Então, por exemplo, as redes sociais, elas começaram a criar um ótimo serviço, né? Só que elas vão fechando. Sim. O que a gente chama de jardins murados, né? Então, a praça era pública e ela vai lá e coloca um playground, coloca um banquinho, aí você senta lá, começa a consumir o conteúdo, só que ela começa a fechar. Uhum. Né? Então, se a gente pensar nas redes sociais hoje, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com links. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que me deixa muito irritado é o fato do Instagram não permitir link. Sim. Tipo, eu acho isso um absurdo, porque eles não querem que você saia desse jardim murado. Né? E o Instagram não só não permite links para quem quiser colocar alguma Tipo, no informação comentário, na no legenda, no comentário. comentário, como ele permite links onde ele quer que você coloque links, porque ele quer de alguma e esse lugar são os stories, porque ele quer que de alguma forma a gente use cada vez mais. E tem alguns estudiosos que, em vez de chamar de jardim murado, exacerbam na metáfora, aprofundam ela um pouco e chamam de torre. Porque na torre você não consegue, inclusive, ver o lado de fora. Num jardim murado, você bota uma escada, você dá uma olhada de fora, você fala, oi, como é verde a grama do vizinho e pode dar uma olhada. Quando é uma torre, é muito difícil você fazer isso sem você descer ao térreo ou sem você jogar lá de cima. Esse são mudanças que vão acontecendo, porque no começo, mesmo dentro desses jardins murados iniciais, você tinha uma fácil entrada e saída, né? Porque os links funcionavam muito bem. Então, Sim. se a gente pensar na essência do Twitter, quando ele surgiu, os links funcionavam bem e os links, eles não alteravam a forma de acesso a conteúdo. Uhum. Né? Então, hoje a gente sabe, assim, várias pesquisas mostram que quando você coloca link em postagens nas redes sociais que permitem o link, porque, né, como a gente viu, tem outras que nem permitem link, o engajamento cai muito, né? Sim. A entrega cai muito. Não é que o engajamento cai, a entrega do conteúdo cai muito, né? Sim. Você brincou sobre o fato de o Blog Roll, em algum momento, ter virado um modelo de negócio entre os blogueiros, mas o link e a possibilidade das plataformas se conectarem às outras também é um modelo de negócio. Tanto é que uma das grandes mudanças que o Facebook fez no passado era integrar a infraestrutura dos vários aplicativos para eu conseguir mandar uma mensagem no Instagram para o Messenger e continuar dentro do mundo da Meta. Isso, de alguma forma, é um aprofundamento dessa ideia do jardim murado e já aponta para um universo em que o internauta ele fica preso num lugar, sabe? Eu acho que o Tim Berners-Lee deve estar se remoendo agora. Sim. E furioso o que fizeram da ideia dele. E ele tem manifestos, né? Então, ele tem um manifesto que ele fala da redescentralização da web. Então, e ele tem até uma startup hoje que foca nessa ideia de redescentralizar a web. Qual?